De volta com o Planeta Mulher e hoje nós vamos falar sobre um assunto de uma florzinha com menos de 1 centímetro, mas faz muito bem para a nossa saúde. Nós vamos falar sobre o cravinho da Índia, é verdade, que está na nossa alimentação desde sempre. E este é um assunto para a nutricionista Catarina Faria, essa linda que está aqui sempre disponível para nos ajudar nessas dúvidas. Aliás, eu já tirei imensas dúvidas aqui antes de começar o programa, não é? Primeiro, Catarina, eu cheguei aqui com a certeza absoluta que o cravinho da Índia ia me salvar. E não é bem assim. Não. Pelo menos não na quantidade que eu estava usando. Exato. Não é? Vamos começar então? Mas ele é bom. Como todas as especiarias, fazem parte do padrão alimentar mediterrâneo e devem ser utilizadas em moderação, principalmente para conferir mais sabor às nossas refeições. E obviamente, como todas as especiarias, têm as suas particularidades e têm as suas vantagens, dependendo da proporção em que é utilizada, mas maioritariamente através de alguns processos para extrair determinadas substâncias presentes nessas especiarias, e aí sim poderemos usufruir dessas vantagens que lá estão contidas. Muito bem, então vamos começar. Quais são os benefícios do cravinho da Índia? Aliás, tem algumas civilizações, alguns países que usam muito mais, não é? Mas aqui em Portugal, por exemplo, ele é muito usado em doces. Sim. É muito usado nos doces aqui. Então vamos começar a falar sobre essas propriedades do cravinho que às vezes a gente come achando só que deu um gosto bom na comida e afinal ele está trazendo alguns benefícios. Vamos lá. Aqui é utilizado em doces, sim, mas também em muitos pratos de carne. Sim. Como também é utilizado noutros países. Supostamente ele tem propriedades antibacterianas, antissépticas, analgésicas, mas essas propriedades são atribuídas a uma substância que ele contém, que é o eugenol. Essa substância é então depois extraída e existem alguns estudos que conferem muitas propriedades interessantes a esta substância e outras substâncias que a compõem. Sabe que quando eu era criança, uma curiosidade, se alguém tivesse com dor no dente, as mães falavam, olha, para aguentar até amanhã, para a gente não passar a noite, coloca um cravoinho no dente. E eu lembro que a gente ficava com um cravo no dente. Minha mãe ensinou isso toda a infância nossa. A gente conseguia dormir com aquele cheiro do cravo até no dia seguinte para ir ao dentista. Aqui em Portugal também usava isso. É assim, eu nunca tinha ouvido da parte do cravinho. Sua mãe está desinformada. Eu acho que aqui as pessoas gostam mais de usar um bocadinho de álcool, assim, uma coisa mais fortinha, para adormecer. Ok. Mas é por causa disso, porque Sim. Evita as dores também, não é? E já são ditados mais antigos. Há pessoas que dizem que sim e os mais velhos vão passando estes ditados. A nível de evidência científica, como ele estava a dizer, aquilo acaba por ser derivado de uma substância que ele contém, que depois, dependendo da concentração em que está presente, pode ou não conferir essas propriedades. Ainda não temos bem a certeza em que concentração é que pode derivar esses benefícios, mas sim, é uma propriedade dele e é bastante interessante. Se calhar no passado, como não tinha outros medicamentos à mão, como hoje nós já temos com maior facilidade, aquilo ainda funcionava. Exato, tínhamos que recorrer a outras soluções, se calhar com menos durabilidade, como é o caso do cravinho, pelo que vi, aquele durava volta de 3 minutos. É mesmo uma coisa muito rápida e muito localizada. Tem que ficar o tempo todo com um cravinho na boca. Mas sim, na altura tinha-se arranjar outras opções e felizmente agora a ciência evoluiu imenso e já nos traz coisas muito mais rápidas para tentar resolver esses problemas. Muito bem. Para as dores de garganta também, às vezes ele funciona? Pois os estados dizem nessa mesma possibilidade. Há sempre essa possibilidade. Obviamente isto depende sempre das porções que nós consumimos, mas obviamente existem maneiras muito mais fáceis de se calhar adquirir os nutrientes que precisamos para combater essas infecções, como por exemplo o caso das frutas, das hortícolas, que nós temos vindo a falar exaustivamente aqui nos programas. Mas sim, normalmente o que atribuem mais ao cravinho é a quantidade que ele possui em vitamina C, por exemplo. Mas ainda antes disso, Catarina, eu acho que você tocou num assunto tão importante. Quando nós vamos na internet, nós achamos soluções milagrosas para tudo. Não é? Então, para dor de garganta, toma um chá de cravo. E é importante a gente perceber que se o nosso corpo não tiver com equilíbrio, se nós não tivermos uma alimentação equilibrada, não vai ser um cravinho que vai nos salvar.
não é? Se você não vai ao dentista com regularidade, o cravinho não vai salvar. Não. Você estava falando até um bocadinho aqui antes da nossa entrevista que, olha, Claudine, tudo isso que nós vamos falar na entrevista é verdade. Entretanto, nós precisamos ver qual é a concentração. Vamos falar um pouquinho dessa concentração, que foi muito interessante. Pronto, normalmente as propriedades que são atribuídas ao cravinho, no caso até do vídeo que mostrou, preconizavam 2 cravinhos por dia, que podiam fazer algumas coisas, digamos, milagrosas, não é? Infelizmente a verdade é que não existem alimentos milagrosos. Sim. E portanto, quando nós vamos ao nutricionista e nós andamos ali na consulta, olha, tem que comer disto, tem que comer daquilo, não é porque estamos a ter mais trabalho, mas sim porque o conjunto de todos os alimentos que nós consumimos é que pode trazer mais benefícios em saúde. E, portanto, a nível da concentração, nós estávamos a falar, se calhar haveria um interesse a nível, por exemplo, da vitamina C e de outros minerais, numa concentração, por acaso, por exemplo, das 100 gramas, mas obviamente o cravinho seco é extremamente leve. Um frasquinho daqueles que compramos se calhar no continente tem à volta de 28 a 50 gramas. Teriam que ser 5 saquinhos por dia. Portanto, não seriam 2 cravinhos, mas seriam muitos cravinhos. E aí é que depois fica mais complicado. Ou seja, ele tem propriedades sim, mas se calhar não na concentração que era necessário para que a gente resolva os problemas que nós vamos muitas vezes buscar na internet, não é? Exato. Mas tem. Tem. Ok? Portanto, é só um apoio para tudo e voltamos com os conselhos da doutora Catarina, que já esteve aqui muitas vezes. Boa alimentação variada sempre. Sim. E mais, o nosso cravinho. O cravinho também é reconhecido como ser rico em vitamina C, como eu estava a dizer há bocadinho, mas se calhar até é mais fácil consumir, por exemplo, nas frutas. O kiwi dá entre 80% a 90% da quantidade de vitamina C diária necessária. Um kiwi? Um kiwi também médio, portanto não é nada que nós não conseguimos consumir. Okay. A salsa também é riquíssima em vitamina C. Portanto, temos imensos hortícolas, imensas frutas. A laranja também é riquíssima, como já é bem reconhecida por isso. Os pimentos, as couves na sua generalidade. Nessa época que estamos precisando tanto de imunidade, se você, que é uma nutricionista, fosse apostar, com certeza não apostaria no cravinho, mas sim nas laranjas, por exemplo, e no kiwi, salsa e mais. Nas couves. Couves, couve galega, couve portuguesa, couve de Bruxelas. Que também é super fácil de fazer. Exatamente, portanto, muitas receitas. São coisas que nós já consumimos no nosso dia a dia, fazem parte do nosso padrão alimentar. Portanto, não são grande novidade, mas são muito ricos nesta vitamina, que é bastante interessante nesta altura. Obviamente não existe assim tanta evidência de que entre o reforço do sistema imunitário e a alimentação, mais particularmente, não existe uma evidência de que existe um alimento ou um suplemento alimentar que reforce diretamente o sistema imunitário. Não existe? Não. Nós sabemos então, para que tomamos tantas laranjas às vezes? Não existem elementos específicos, ou seja, nós atribuímos este reforço do sistema imunitário ao padrão alimentar, ao conjunto, à interação entre os diversos nutrientes que nós consumimos no nosso dia. E não só às laranjas, ou só às couves, ou só à sopa. Tudo combinado é que traz ganhos em saúde. Ok. Então esse é um erro de quase todos nós, na época que começou a pandemia, por exemplo, toda a gente, aliás, eu lembro perfeitamente que fui ao supermercado e estava esgotada todas as laranjas, não existia nem laranjas, nem as clementinas, nada disso. Isso significa que não é exatamente dessa forma que nós estávamos pensando, é isso? Portanto, das outras vezes que nós falamos, não nos serve nada ter um padrão alimentar pouco saudável, digamos assim, alimentar-me de bolos, fritos e outras coisas menos saudáveis, e depois comer se calhar 5 a 6 laranjas por dia, porque isto não vai resolver o problema. Porque se calhar um depende do outro para poder criar um processo todo no organismo. Quando isto está aqui para dentro, isto tudo interage é entre química. Si. Portanto, essas interações é que depois trazem esses benefícios. Os nutrientes não trabalham sozinhos. Nada trabalha sozinho. Isso é muito importante dizer, Catarina. Eu penso que com essas informações, na verdade essas contra-informações que recebemos o tempo todo na internet, traz essa dúvida para a gente, traz quase que essas crenças de que realmente a vitamina C é o grande herói da nossa saúde, e se calhar não é bem assim, até pode ser, mas não. Sim, não é? sim. Todos os nutrientes têm as suas propriedades e são importantes para alguma função fisiológica no nosso organismo. Mas sozinhos eles não fazem nenhum milagre.
Por isso é que nós chamamos de padrão alimentar e insistimos no consumo de vários alimentos e não só de um suplemento ou de um alimento em específico. Porque por mais que esse alimento possa ser muito bom e muito rico, ele sozinho não vai fazer nada. Por exemplo, às vezes também há uns tempos recomendavam o sumo da beterraba para curar o cancro. Pois era. Nós não devemos alimentar só de beterraba. Ele é muito rico, é um alimento muito rico, mas sozinho ele não consegue chegar lá. Portanto, nós podemos atuar muito na prevenção, através da alimentação e adotar um estilo de vida mais saudável, mas isso é tudo em conjunto. Por exemplo, se eu tiver um padrão alimentar saudável, mas fumar muito, isso complica mais a situação. Ou seja, eu posso estar a trabalhar muito no sentido de ser mais saudável, mas depois eu tenho um fator de risco muito grande, um fator que me aumenta muito o risco de desenvolver outras doenças. Portanto, tudo tem que estar em sintonia, digamos assim. Sabe que quando eu cheguei a Portugal, ensinaram a pegar uma maçã e encher todas de cravinho. Eu acredito em tudo, né? Atenção. E eu lembro perfeitamente que eu coloquei isso no quarto de cada um dos meus filhos. Então falava que aquilo era calmante. Vamos lá, abra seu coração. É verdade ou não? Não tem comprovação científica. Não. Eu não queria ouvir isso, mas tudo bem. Se calhar funcionou, nem que foi esse psicológico dos meus filhos. Deixa um aroma bom, isso é verdade. Deixa um aroma bom. Também já vi colocar em laranja, por exemplo, e acho também deixa um cheirinho agradável. Também fica, mas a maçã é uma coisa maravilhosa. Eu não experimentei, mas quando chegar a casa para dar um aroma diferente, pronto, depois você me fala se a coisa funcionou lá na sua casa. O cravinho aqui não está sendo o que nós imaginávamos hoje. Não, eu acho que todos os alimentos são sempre uma surpresa, porque nós ainda não sabemos tudo e a evidência está sempre a evoluir. Portanto, ainda temos muito por descobrir. Portanto, nós sabemos muita coisa e é interessante ver que todos os dias somos capazes de descobrir uma coisa nova. Portanto, nós não temos a totalidade da informação. Mas, Catarina, eu tenho uma sensação, e você me corrija se eu não estiver certa, que por mais que a ciência evolua, por mais que essa área da alimentação tenha evoluído e tenha tido imensos trabalhos científicos, nós voltamos sempre a um consenso, que é o equilíbrio e cada vez mais comer menos. Né? Nós ficamos acreditando em tantas coisas, iogurtes que são lançados, novos, e de repente quando a gente vai olhar, é doce como qualquer outro, né? Açúcar que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Isso sim, cada vez há mais evidência de que o equilíbrio entre tudo é que é o segredo para a saúde e para a prevenção de doenças, e que nós já temos vindo a disseminar há bastante tempo, nós nutricionistas. Mas às vezes é difícil explicar isso à população, porque estão sempre à procura de uma resposta mais fácil, uma resposta mais rápida. Uma coisa sensacionalista, tem que ser um nome, tem que ter assim, umas capacidades diferentes, e às vezes é difícil explicar que isso não existe, que isso não é possível e que não há atalhos, digamos assim, para chegar a ganhos. Ainda hoje eu vi, por acaso, uma pessoa conhecida fez um depoimento muito interessante nas redes sociais, falando de um problema que ela teve de anorexia, e que nessa época ela procurava todos os meios. Então a gente volta aqui para essa responsabilidade também que a Catarina, como nutricionista, eu como jornalista, temos aqui um microfone na mão para poder falar sobre isso, e da falta de respeito que muitas vezes acontece, mesmo nos médias, não é? Onde se diz, cravo vai salvar a sua vida, ou se você chupar diversas laranjas, você vai estar livre de doenças. Então isso também é muito importante as pessoas, aos poucos, começarem a perceber que escutem melhores notícias, conscientizem e façam exatamente o que a doutora Catarina acabou de dizer. Não esperem milagres. Por mais difícil que é ouvir isso, é o melhor caminho. Sim. Não é? Temos de ser um bocadinho mais críticos com aquilo que ouvimos, porque assim, se isto realmente existisse, e se isso fosse uma cura, uma resposta para tanta coisa, porque é que investiríamos tanto do nosso tempo, tanto do nosso dinheiro à procura de tratamentos, de curas, a fazer pesquisas, a trabalhar no sentido de ajudar as pessoas, se a resposta estava tão próxima? Se isso realmente fosse dessa forma, o que é que nós andávamos aqui a fazer, não é verdade? Não precisávamos tantos médicos. Não precisava fazer faculdade de 3, 4 anos. Exatamente.
Os médicos passam a vida inteira a estudar, nós nutricionistas também estudamos bastantes anos, estamos 5 anos, 4 a 5 anos, contando com estágio e tudo mais. Os enfermeiros também, portanto, todos os profissionais de saúde estudam imenso. Os farmacêuticos também, quer dizer, estudamos imenso. Levamos uma vida a estudar, porque temos de estar sempre a atualizar-nos com a evidência, não é? Mas eu prefiro acreditar no cravinho. Sim. O cravinho vai curar todas as minhas doenças. Eu também gostava. Não é? É verdade, essa é a verdade. É importante, é muito importante, doutora Catarina, eu volto a dizer todas as vezes que você vem aqui. Primeiro, é muito prudente, e isso é muito importante, trazer uma informação verdadeira e não sensacionalista. Não que leve as pessoas ao engano, porque isso existe demais. E às vezes, eu acredito muito que a maior parte da população ainda está obesa, acima do peso, porque passam a acreditar que depois é possível, depois vai ter uma solução fácil e não preocupam desde o início, não é? Quero te fazer uma pergunta. Quando nós falamos sobre uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, vamos falar sobre as cores? Sim, normalmente nós aconselhamos a variar as cores no prato, principalmente os hortícolas, porque normalmente são agrupados por cores. Sim. Os de cor vermelha, normalmente, como a beterraba, são riquíssimos em antioxidantes. Os laranjas, normalmente, são ricos em vitamina C e por aí fora. Portanto, cada grupo de cores, normalmente, tem uma propriedade mais marcada associada a ele. E, portanto, nós aconselhamos sempre a variar o mais possível a nossa alimentação. Não quer dizer que todos os dias tenham no prato todas as cores possíveis e imagináveis, mas sim, aproveitar para experimentar novos hortícolas, novas frutas, porque realmente... E por cima salpicado um cravinho. Salpicar o cravinho por cima, não esquecer. Quem diz o cravinho diz outras especiarias, como a pimenta, por exemplo. Sim. Portanto... Por que a pimenta? Foi um exemplo. Ah, ok. Porque dá um gosto, especial. É tal coisa... Nós temos sempre que variar, não só nas frutas, não só nos hortícolas, nos cereais também, temos diversas opções, nos fornecedores proteicos, não pode ser sempre carne, não pode ser sempre peixe, não pode ser sempre ovos. Portanto, dentro disso, a criatividade é o limite, não é? Os únicos alimentos que nós não temos na nossa roda dos alimentos são, por exemplo, os produtos de pastelaria, os enchidos, aquilo que nós apelidamos de menos saudáveis. Sim. Portanto, dentro daquilo que nós temos, que é muito... Se você pudesse dizer em poucas palavras, você como nutricionista, acredita que essa profissão vai realmente transformar a nossa vida alimentar? Contando com essa realidade que nós temos hoje no mundo. Sim, eu acho que está a tornar-se um bocadinho mais fácil disseminar a informação fidedigna. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Existe muita a questão dos influencers que normalmente disseminam informação enganosa, principalmente nesta área, porque as pessoas já têm pouco conhecimento e, portanto, é fácil, com um título vistoso, um título sensacionalista, vender uma ideia que não é bem assim. E nisto nós também temos que trabalhar um bocadinho. Nós próprios, se calhar, também temos que ganhar outras qualidades a nível da internet, das redes sociais. É porque a impressão que eu tenho é que vocês lutam o tempo todo contra os influencers, como você acabou de dizer, mas também contra a indústria toda alimentícia, não é? Porque existe tudo, os pacotes são lindos, coloridos, é um ataque o tempo todo que a gente recebe de imagem, é tudo muito bonito, tudo muito gostoso, tudo muito intenso. Pronto, a indústria obviamente se cria um produto quer vender. Claro. E nós não podemos julgar isso, não é verdade? Portanto, nós enquanto nutricionistas tentamos encontrar um equilíbrio. Obviamente não vamos proibir as pessoas de consumir alguns alimentos que gostam, que nós sabemos que não são os mais apropriados, mas tentamos encontrar um equilíbrio entre essas coisas que as pessoas gostam e que a indústria também precisa de vender e aquilo que é mais saudável para o resto da população. De qualquer maneira, existem muitos acordos entre a Associação Portuguesa de Nutrição, a Ordem de Nutricionistas e, por exemplo, o McDonald's. Por exemplo, na redução do aporte de sal, o McDonald's tem sido, por exemplo, incansável e é só um exemplo. Portanto, a própria indústria já se começa a associar um bocadinho a nós
para tentar trazer mais ganhos em saúde. Portanto, a gente já começamos a juntar forças. Agora é continuar a lutar por isso. É uma luta, né? É um caminho todo que não vai ser trilhado somente pela população, por todos os nutricionistas, por todas as pessoas dessa área de saúde. Sim. E se tudo correr bem, também por nós que trabalhamos nos médias. Só para concluir, vamos falar então agora sobre o nosso assunto de hoje, que é o nosso cravinho. Ele tem, já disse, vitamina C? Sim, vitamina C, vitamina K, tem estas propriedades devido ao eugenol, as propriedades antibacterianas, antissépticas e analgésicas. Pelo que percebi, eu por acaso não consumo muito cravinho, mas agora vou começar mais. Tem um sabor assim doce e picante, assim, ao mesmo tempo. Também li alguns artigos que falavam sobre as propriedades contra parasitas. Sim. Olha, interessante. Obviamente estes estudos são feitos de forma muito específica e não em condições normais. Portanto, ainda há muito para explorar em relação ao cravinho. Acho que é um produto muito interessante, mas ainda temos muito por onde procurar, por onde explorar e por onde aprender. Então, o segredo e o conselho é? Consumam, sim. Em moderação sempre, como qualquer outro alimento. Não acredite 100% naquilo. Exato. Não acreditem 100% naqueles títulos sensacionalistas. Sensacionalistas, sim. Sejam críticos. Sejam críticos. Exato. Invistam na nossa saúde, alimentação equilibrada, como sempre dizemos. Catarina, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui partilhar tantas informações conosco, sobretudo ser informações tão preciosas e verdadeiras como essas. Obrigada. Muito obrigada. Planeta Mulher de hoje acabou, mas a gente fica aqui para trabalhar e para trazer mais coisas para você. Voltamos amanhã cheios de informação e mulheres dos Açores.